Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de junho de 2019. Porque 19 sacerdotes e teólogos acusam o Papa Francisco de heresia. Parte 02. Um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta ao Colégio dos Bispos da Igreja Católica acusando o Papa Francisco de heresia, uma das mais graves acusações que podem ser feitas a um clérigo. Na carta, publicada na terça-feira 34 no site católico conservador LifeSite News, que comumente tece críticas ao Papa, os 19 signatários alegam que o conjunto dos bispos católicos deve investigar Francisco pelo delito canônico da heresia e pregam que outros sacerdotes critiquem Francisco publicamente. Trata-se de mais um sinal do crescente enfrentamento entre os tradicionalistas ou ultraconservadores católicos insatisfeitos com declarações do Papa em questões como sexualidade e os apoiadores do atual papado. Os motivos da heresia, dizem os signatários, é que o Papa teria suavizado posições que, na opinião deles, vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos. Os acusadores afirmam que Francisco não tem se oposto veementemente o bastante ao aborto, tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, e tem se aproximado de protestantes e muçulmanos. Em 2015, por exemplo, o Papa organizou uma conferência no Vaticano na qual tentou relaxar as regras que impedem divorciados e pessoas em um segundo casamento de receber a comunhão, uma vez que a Igreja considera o casamento indissolúvel e o novo casamento um adultério. Eles também citam casos em que o Papa teria protegido ou sido conivente com cardeais e bispos que, segundo a carta, estariam protegendo abusadores sexuais ou até cometido abusos. Uma parte significativa da carta se concentra em críticas a um documento papal do ano seguinte, o Amoris Laetitia, a Alegria do Amor, em tradução livre, em que Francisco fala em tornar a Igreja mais inclusiva e menos disposta a julgamento de seus 1,3 bilhão de fiéis. No documento, o Papa pede uma Igreja menos rígida e mais cheia de compaixão diante qualquer membro imperfeito, como os divorciados e os em segundos casamentos civis. Após a publicação do Amoris Laetitia, grupos conservadores acusaram o Papa de criar confusão em torno de questões morais importantes, diz a agência Reuters. Nas 20 páginas da carta desta terça-feira, os signatários dizem que tomaram esta medida carta aberta como um último recurso para responder ao acúmulo de danos causado pelas palavras e atos do Papa Francisco ao longo de diversos anos, dando abertura para uma das maiores crises na história da Igreja Católica. O documento também critica o Papa por ter dito que as intenções de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, momento de ruptura do cristianismo, não eram equivocadas, e por Francisco ter assinado um comunicado conjunto com luteranos no qual mencionava os presentes teológicos da Reforma. Também foi criticado o comunicado conjunto que o Papa assinou em fevereiro com um líder muçulmano em Abu Dhabi, dizendo que o pluralismo e a diversidade de religiões eram desejo de Deus, o que irritou conservadores católicos. O signatário mais conhecido entre os 19 que divulgaram a carta é o padre britânico Aidan Richards, 70, da Ordem Dominicana, autor de diversos livros e teólogo proeminente. Consultado pela agência Reuters, o Vaticano não se pronunciou sobre a carta até a publicação desta reportagem. Na crônica do amanhecer anterior tratamos do divórcio, agora vamos abordar o que diz a doutrina espírita sobre casamento e adultério. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Allan Kardec esclarece sobre o casamento: a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual.
No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas, que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato o que, perante a lei civil, o que é legítimo num país e em certa época, torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Mas, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor. Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres, que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente, que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um prejuízo, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes, que se tornam criminosas. Dupla desgraça, que se evitaria se, nas condições do matrimônio, não se esquecesse a única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. Esbreu Adultérios. Opina Divaldo Pereira Franco, relações extraconjugais são uma forma de promiscuidade e desrespeito. Desde que a lei nos faculta eleger um relacionamento que melhor nos apraz portanto, muito mais lógico que depois de uma convivência que não foi frutuosa, nos separemos legalmente e cada qual procure uma nova possibilidade de ser feliz. Num relacionamento dessa natureza há 4 infelizes. Os dois que planejam, que discutem, que pelejam, que lutam, e aqueles que são parceiros extraconjugais. Cria-se, dessa maneira, uma situação embaraçosa e muito vulgar. Não temos o direito de relacionamentos múltiplos, porque isso, além de ser um desrespeito ao outro, é também um meio muito grave de adquirir enfermidades infectocontagiosas na área sexual, trazendo para dentro do lar perturbações orgânicas e doenças lamentáveis que degradam a família, desestruturam a sociedade e também perturbam os seus agentes. Um relacionamento conjugal é quase sempre uma ofensa à pessoa que nos confia e nos respeita. Desde que o outro parceiro já não nos atenda mais emocionalmente, façamos a separação natural e assumamos uma nova responsabilidade, se for o caso. Nesse quesito é bom deixar registrado que quando falamos em adultério segundo o Espiritismo, não podemos levantar e apontar o dedo para o erro de outrem e lhes especular qual seria uma punição à altura.
A infidelidade conjugal, segundo o Espiritismo e a ciência terrena, assim como nos casos de outros delitos humanos, levam em consideração a presença de mecanismos muitas vezes bem escondidos na mente humana. Eu não poderia dizer como será o resgate da pessoa que adultera, porque há muitos fatores. É muito difícil analisar um indivíduo quando se está de fora. Às vezes o indivíduo é adúltero por uma má formação do caráter. Às vezes, ele está fugindo da pressão da mãe que se encontra em seu inconsciente, dominadora. Outras vezes está se vingando da mãe, usando a mulher para poder submetê-la. São conflitos que a psicanálise, invariavelmente, tenta resolver. A convivência com a mãe opressora, a mãe dominadora, o pai negligente e irresponsável, gera, na infância, conflitos que o inconsciente decodifica de maneira diferente do que aconteceu. Leva aquele que foi vítima das circunstâncias a atitudes surpreendentes, e, às vezes, profundamente negativas em relação ao bom tom e à ética. Torna-se difícil saber como se fará o resgate, mas nunca podemos esquecer que Deus é amor. E a função não é punitiva, é educativa. Não concordamos com nenhuma forma de delito, mas também não julgamos os que caíram. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.